Estamos dando início ao nosso curso, a imersão Código de Valor, o curso A Transformação de um Novo Ser. E neste curso você vai aprender códigos de valores para um novo ser humano, um ser humano segundo a vontade do seu Criador, um ser humano que gera resultado, um ser humano que é bem-sucedido naquilo que se propõe a fazer, um ser humano que prospera porque ele carrega códigos milenares, que deu certo na vida de vários personagens bíblicos e que encontramos também na vida de pessoas hoje que são bem-sucedidas, que têm grandes resultados, pessoas que são separadas por Deus para ser usado no seu propósito, assim como foi no passado e ainda é hoje. O modo de Deus separar as pessoas é quando ele vê que essas pessoas carregam códigos de valor. Vários chamados bíblicos foram através desse método, deste modelo. A pessoa tem que carregar esses códigos milenares que estão na própria sabedoria bíblica. O próprio Deus, como criador do ser humano, ele deixou um manual, que é a Bíblia, que é a palavra inspirada por Deus, que é a Bíblia, como nós conhecemos, ela é o manual de instrução do ser humano. E nela nós encontramos diversos códigos. O meu nome é Roberto Silva, eu tenho mais de 10 anos estudando as instruções da sabedoria bíblica. E eu pude perceber que o que faz a diferença na vida do ser humano é se ela carrega ou não os códigos da sabedoria bíblica. Então, se você quer uma mudança radical, uma mudança verdadeira, uma mudança de mentalidade para suas ações e reações e atitudes ser transformada, como é a proposta da Bíblia, você tem que vir comigo neste curso até o final. Vão ser dividido em algumas aulas e eu creio que todas elas vão contribuir para o teu crescimento. Você vai sair deste curso uma nova pessoa. Lembrando que esses códigos, eles só têm efeito em nossas vidas se nós realmente colocarmos ele em prática. A Bíblia, a palavra de Deus, ela serve para isso, para nós aprender, absorver e executar. Aquele que ouve e pratica a palavra, este é o homem prudente. Este é o homem que constrói a casa na rocha. E pode vir vento, tempestade, mas ela não cai. Porque o segredo está em você verdadeiramente aplicar as instruções da sabedoria bíblica na tua vida. Então, nós vamos para a aula 1 deste curso, a transformação de um novo ser, onde nós vamos falar sobre aliança. Esse código é o primeiro por quê? Porque o primeiro passo que eu tenho que dar para uma transformação do meu novo ser agora tem que ser partir de uma aliança com Deus, com o Criador. Porque se o Criador de algo, ele mesmo for a pessoa que vai usar, com certeza ele vai aproveitar o máximo, porque ele conhece perfeitamente, ele sabe tudo que a criação dele é capaz. Então eu vou ler aqui o nosso versículo tema, 2 Coríntios 5,17, que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ou seja, se alguém está em Cristo, ou se alguém fez uma aliança com Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, primeiro ponto, aliança do nosso curso, a transformação de um novo ser. A aliança é muito importante, né? Como nós falamos, porque você vai te aproximar novamente do teu Criador. E isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Só que para essa aliança ser perfeita, como qualquer outra aliança, né, tem duas partes. Tem os deveres de um lado e os deveres do outro lado. Porém, uma aliança com Deus, uma aliança com Jesus, é bem diferente. Porque 50% que é a parte de Deus, né? Eu digo 50% porque nós estamos usando como base
uma aliança que depende de uma parte minha e a parte da outra pessoa, no caso aqui, Deus. Só que a parte de Deus já está garantida. Ou seja, com a parte de Deus nós não precisamos se preocupar, porque a parte dele é garantida. Agindo ele, ninguém pode impedir o agir de Deus. Se Deus resolver fazer algo, ninguém pode revogar, ninguém pode impedir ele. Então, nesta aliança, nós já começamos bem, porque nós entendemos que a parte de Deus já é garantida. Eu não preciso me preocupar. Porque uma das maiores preocupações quando nós fazemos uma aliança é, será que a outra pessoa vai ser fiel a ela? Porém, Deus, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele se propõe a fazer. Deus é fiel. Então, neste primeiro ponto aqui desta aula, não temos dúvida que a parte de Deus é garantida. Amém? Porém, aonde muitas das vezes começa a dar errado é quando chega a nossa parte da aliança, a minha parte da aliança. Por quê? Porque eu, como ser humano, eu sou falho. Eu estou inclinado ao erro por causa da natureza pecaminosa. Por isso que a proposta deste curso é a transformação de um novo ser. Na segunda aula, nós falamos sobre a regeneração. Nós vamos falar sobre a regeneração, que você vai entender melhor essa questão do velho sair para o novo poder prosseguir com Deus. Mas aqui nesta parte da aliança, então eu tenho que observar os deveres, a minha parte na aliança. E o primeiro que eu separei aqui, um desses deveres nossos, é sempre ouvir a voz de Deus. Eu sempre tenho que buscar ouvir a voz de Deus, ouvir o Espírito Santo, porque a voz de Deus vai me dar direção, a voz de Deus vai me guiar pelo caminho, pela trajetória de sucesso, para essa nova vida poder dar certo, para essa nova vida poder ser real na minha vida. Eu preciso sempre ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é fundamental. Porque a voz de Deus é perfeita. Como eu falei, ele não erra. A parte dele é garantida. E se eu não ouvir a voz de Deus, eu vou tomar decisões erradas, vou tomar decisões fora do tempo, vou fazer aliança com pessoas erradas. Mas se eu ouvir a voz de Deus, buscar uma sensibilidade para ouvir a voz de Deus, eu vou ter uma vida de sucesso. Vou tomar as decisões certas. Não vai evitar, de repente, ventos ou tempestades, porque acontece para todos, mas eu sempre vou sobreviver, porque eu ouço a voz de Deus. Ou seja, quem ouve a voz de Deus sempre está no caminho certo, um caminho que vai em direção ao alvo. Segundo, amar a repreensão. Porque muitas das vezes a voz de Deus, ela vai te repreender. E repreensão não é fácil aceitar. Nós não queremos ser repreendidos. Nós não gostamos de ser repreendidos. Porém, o código aqui, milenar, o código da sabedoria bíblica, diz que a sabedoria está em amar a repreensão. Principalmente a repreensão de que vem de Deus. Porque se Deus repreende, é porque Ele te ama. Se Deus repreende, é porque Ele quer que você volte para o caminho, que você não saia do caminho, que você continue indo em direção ao alvo. Então esse segundo ponto é muito importante. Amar a repreensão. Permita ser repreendido pela palavra de Deus, pela voz de Deus, para você poder andar no caminho de retidão, no caminho perfeito, no caminho de sucesso. Aceite o não de Deus, né? É muito fácil aceitar o sim de Deus, nós buscamos o sim de Deus, mas quando ele fala não, também é para a nossa vitória, também é para o nosso benefício. O não de Deus também é uma resposta boa, porque é o cuidado dele, o cuidado de um pai. Então, amar a repreensão.
O pai, ele repreende o filho, porque ele tem planos para o filho perfeitos. O salmista diz que Deus, ele já tem escrito todos os nossos dias. Ele tem escrito, porque ele conhece o nosso futuro, porque ele sabe o que é melhor para nós. Então, se ele está nos repreendendo, é porque ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então, amar a repreensão é o segundo código dessa aula, com o tema aliança. Primeira parte da aliança, nossa parte da aliança, sempre ouvir a voz de Deus. Segunda parte, amar a repreensão. Tá bem? Vamos para a terceira parte, que é não ter transgressão na nossa vida. Não podemos transgredir contra a vontade de Deus. Se nós optamos em entrar nesta aliança, nós temos que permanecer fiel a ela. Transgressão é tudo aquilo que está fora da vontade de Deus, tudo aquilo que vai contra os mandamentos de Deus, tudo aquilo que vai contra o que Deus tem para a tua vida. Transgressão é você continuar tendo aquilo que Deus já falou que não é para você ter. É você continuar fazendo aquilo que Deus já falou que não é para você continuar fazendo. Então, não pode ter transgressão. Eu agora faço parte de uma nova aliança, uma aliança com Deus. Eu estou iniciando agora, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas, as transgressões, a não querer ser repreendido, não querer ouvir a voz de Deus, isso ficou para trás, agora é uma nova trajetória, é um novo ser. Nós vamos imergir neste curso. Isso aqui é o início, é para você entender, compreender um pouco de como é este processo de transformação. Mas nós vamos falar aqui de regeneração, vamos falar dos frutos desse novo ser, nós vamos falar dos códigos de excelência, que é os códigos que vai te colocar, né, em lugares altos, que vai fazer você ser uma pessoa acima da média, porque a maioria das pessoas, nós temos pesquisado, e a maioria das pessoas, elas não carregam esses códigos e por isso elas estão abaixo da média. Mas se você carregar estes códigos, você vai se destacar, você vai estar acima da média. E nós vamos aprender neste curso também esses códigos. E aqui é o início, né, que é a aliança. E eu tenho que validar essa aliança na minha vida. A aliança, ela tem que ficar sempre por inteira. Então, por isso é importante todos esses códigos. Aqui vamos para o quarto código, aqui, uma nova visão. E isso aqui é uma ferramenta. Essa nova visão aqui é uma ferramenta que está relacionada à fé. Que é a visão da fé. Por quê? Porque é a visão da fé que vai fazer você alcançar verdadeiramente os resultados. Porque enquanto eu estou só com a visão, uma nova visão aqui é a visão da fé. Por quê? Porque a visão humana vai sempre querer fazer você parar, desistir, recuar, dizer que não dá, não tem como, porque a visão humana olha somente o cenário, olha somente as circunstâncias. Porém, a visão da fé olha para o Deus que ela serve, para quem o criou, olha para quem ela tem uma aliança. Olha só, Davi, um exemplo perfeito para isso, para esta nova visão. O texto diz que o exército de Saul está 39 dias sendo afrontado por um homem chamado Golias, que eles consideravam um gigante por causa da sua alta estatura. Porém, o texto vai dizer que Davi, o menino Davi, ainda jovem na época, ele chega naquele mesmo cenário para levar alimento ali para os irmãos dele. Ele chega no mesmo cenário e ele observa a mesma coisa, porque todo dia o Golias fazia a mesma coisa, ia lá e afrontava não só o povo de Deus, mas o próprio Deus. E eles com medo, eles amedrontados, eles paralisados, o exército de Saul. Aí Davi chega e a primeira coisa que ele pergunta, quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse que não tem aliança com Deus? Olha a aliança. Porque ele sabia que aquilo que não tem aliança com Deus não pode vencer quem tem uma aliança com Deus. Pegou isso aqui? Então,
Davi vai e vence aquele homem. E você vai observar atrás, antes, no contexto, que ele pergunta por 3 vezes: o que mesmo será dado ou feito àquele que vencer esse incircunciso, esse homem? Ou seja, ele já estava de olho no prêmio, porque ele sabia que a vitória era garantida. Não pela força dele, mas pela nova visão, pela visão da fé. Ele já era ungido por Deus. Então ele sabia que a aliança com Deus é que garantia a vitória na vida dele. E essa nova visão te faz você acreditar nisso. Você vê isso. Que ainda que o cenário diz que vai te destruir, que vai te paralisar, que vai acabar com você, que não tem como você vencer, o teu Deus está contigo. Você tem uma aliança com um Deus do sobrenatural, que nada pode ser maior do que o teu Deus. Então essa nova visão, ela vai te servir para isso. Ou seja, ela vai fazer você, mesmo vendo as impossibilidades, pode estar em crise, pode estar vento, tempestade, mas você vai colocar a sua fé em ação, porque a tua visão está no teu Deus, a sua visão está naquele que você tem uma aliança com ele, e você sabe que no final você vai sair vitorioso. No final, o nome de Deus vai ser exaltado, glorificado. No final, você vai conseguir realizar o propósito a qual você está buscando. Isso, eu estou falando aqui, né, tá mais no ambiente espiritual, né, no relacionado ao reino de Deus, porém, a mesma visão serve para o nosso dia a dia, porque Deus ele está em todos os detalhes. Essa aliança com Deus não é só para o mundo espiritual não, mas para o mundo físico também. É Deus estar contigo. O que nos leva para o 5º ponto, que é dependente de Deus. Esta aliança que você fez com Deus agora, essa aliança, ela vai fazer você ser totalmente dependente de Deus. E você tem que entender isso e buscar ser mesmo totalmente dependente dele. Porque você sendo totalmente dependente de Deus, ele vai ser o construtor da tua vida, ele vai ser o protetor da sua vida, ele vai ser o amigo sempre presente, como está revelado no Salmo 120, no Salmo 23, e ele vai ser o seu redentor quando você precisar. Ele vai ser o teu guia, o que vai te guiar, o que vai te orientar, e ele vai ser o que vai te conduzir ao que é melhor para você, porque ele conhece o teu futuro. Então, o 5º ponto é ser totalmente dependente de Deus. Ou seja, nós entendemos nesta primeira aula, aula 1, aliança, para iniciar esta imersão dos códigos de valor, esse curso, né, a transformação de um novo ser, um ser que vai além, um ser que vai conquistar, que vai ser bem sucedido, que as pessoas vão querer por perto para poder também usufruir, ser beneficiada por esses códigos que essa pessoa carrega, né? Ou seja, esse curso tem o objetivo de te transformar verdadeiramente, mas temos que colocar em prática, entender, a parte de Deus já é garantida, não podemos ter dúvida. Segundo, que a minha parte na aliança, ela é sempre ouvir a voz de Deus, ela é amar a repreensão, permitir amar ser repreendido por Deus, porque eu sei, ele está repreendendo, mas é porque é para o meu melhor. Terceiro, não ter transgressão, acabou. Agora eu não vou transgredir mais a vontade de Deus para minha vida. O que Deus falar, o que Deus quer que eu faça é o que eu vou fazer. Não vai ter nada oculto, é transparência, não pode ter transgressão em nossa vida. Quarto, uma nova visão. Agora eu vou viver pela fé. Tudo que eu fizer vai ser pela fé. Porque a fé, ela age, eu sempre estou falando isso, no natural com o sobrenatural. O que eu posso fazer, o que cabe a mim fazer, eu faço. O que não consigo fazer, que não depende de mim, que não tem como eu fazer, aí Deus faz, porque é a parte dele da aliança. A parte dele é o sobrenatural. A parte dele é o extraordinário, que foge do meu alcance, que eu não tenho como fazer. Eu posso contar com o Deus o qual eu fiz essa aliança. E quinto, ser totalmente dependente de Deus. Eu sou totalmente dependente de Deus, então eu sei que o que ele tem reservado para mim é algo grande. Amém?
Então, esta é a nossa primeira aula, a aula Aliança, onde nós aprendemos que fazer uma aliança com Deus é fundamental para uma vida de sucesso. E na segunda aula, nós vamos falar sobre regeneração. Esse início, né, desse curso é para você entender mesmo esse processo bem, entender bem esse processo de transformação e, principalmente, entender que não é no automático. Né? Eu falar que fiz uma aliança com Deus e a transformação acontece. Não. Eu faço a aliança e eu começo a cumprir os códigos. Buscar os códigos na minha vida. Ouvir a voz de Deus, ser repreendido por Ele. Vamos aprender mais códigos de regeneração para ser um ser totalmente regenerado. Depois nós vamos aprender a buscar os frutos que nós temos que produzir agora para substituir esse fruto do velho homem. Nós vamos aprender também na terceira aula. Depois aí sim, nós vamos entrar nos códigos de ação, né? Os códigos do dia a dia, que faz a diferença na vida das pessoas bem-sucedidas, que faz a diferença na vida das pessoas de excelência. Você vai ser um ser de excelência, segundo a sabedoria bíblica. Amém? Este foi a primeira aula do nosso curso, a transformação de um novo ser, que é a imersão código de valor, onde nós estamos imergindo, nós estamos se aprofundando nos códigos da sabedoria bíblica. E eu te espero na aula 2. Por favor, assiste todas as aulas, porque vai ser importante e eu creio que vai ser importante e valioso para o teu crescimento. Você precisa ser alguém de valor para você ser usado por Deus, para você ser uma potência na mão de Deus, para você ter uma vida saudável, né? A tua casa, a tua família, que as pessoas que estão em volta de você possam também usufruir, porque você vai transbordar esses códigos na vida dessas pessoas. Te espero na aula 2. Graça e paz.